Chegamos para mais um podcast Mulher Palestrante, aqui direto de Orlando, dos estúdios da Alaska Tech Store. E hoje a gente tem uma trajetória de uma empreendedora leoa. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios a leoa mais famosa do Brasil e agora do mundo, Andressa Malinsky. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gi. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Inclusive agora em terras americanas, a primeira vez, o primeiro podcast internacional. Muito chique essa leoa. Chique! Da onde a gente saiu, da onde a gente tá chegando, né? Que glória. Tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu tô orgulhosa de te receber aqui. E como eu falei, a leoa que era brasileira, agora já internacional, e o quanto é incrível a gente falar da jornada. E por isso Mulher Palestrante, trazendo jornadas de mulheres inspiradoras para que as que estão nos assistindo olhem e falem, é possível. Mas é completamente É muito possível quando a gente acredita em nós primeiro. Quando que a leoa entendeu que ela era uma leoa? Quando a Andressa descobriu que ela era uma leoa? Na realidade, teve o fato e teve o sentimento, tá? Quando eu descobri que realmente eu era leoa, foi a primeira vez que eu fui passear no shopping, o fato. Que eu falei, nossa, alguma coisa tá diferente. Fui passear no shopping e eu encontrei uma seguidora, me acompanhava já há uns 2 anos, e quando ela me olhou, ela começou a tremer e veio na minha direção chorando. E eu falei, gente do céu, o que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa? Eu não sei. E ela pegou na minha mão, você é a leoa. E eu falei, eu sou a leoa. Mulher, me dá um abraço, vem cá. E ela, nossa, você me inspira muito, sua jornada é incrível. E depois daquele dia, sabe, eu falei, inclusive cheguei em casa e falei pro meu marido, nossa, amor, eu não sei o que aconteceu, mas agora eu sinto que eu tenho 5 vezes mais responsabilidade sobre a vida dessas mulheres. Eu entendi que a minha história tá sendo motivo para elas não desistirem e principalmente tá mexendo profundamente com cada uma. E aí eu vi que, cara, agora surgiu a leoa, porque antes eu não me via daquela forma tão grandiosa, potente, até mesmo tão forte. Então, hoje, olhando pra minha trajetória, vejo que foi nesse exato momento que eu percebi quem eu me tornei. Mas não foi tão fácil assim, até porque a gente tem a sabotadora, né? Muitas síndromes, então a gente fica naquela coisa de sou, não sou. Então essa leoa me ajudou a entender que eu já sou uma leoa agora. E nesse momento em que você entendeu que era leoa, era porque você já vinha numa caminhada. Você começou já no online, já no digital, ou você começou no offline, com eventos presenciais, começou ali no 1 a 1, como foi? Perfeito. Eu empreendia, tá? No físico, né? Numa loja física. E aí, enfim, a loja eu coloquei com meu ex-marido naquela época lá e não deu muito certo. Aí eu fechei a loja. Terminei o noivado, o casamento também foi um caos. E aí eu decidi vir para a internet. E quando eu vim para a internet, eu vim muito despretensiosa. Não pensava em, nossa, vou ser um grande nome, faturar milhões e aquela coisa toda que, graças a Deus, e muito trabalho a gente conquistou. Mas eu pensava em, cara, eu quero dar uma vida melhor para as minhas filhas, no caso, naquela época, para Pietra. Depois veio Sofia. Então, eu vou usar da internet para me promover meu trabalho. Dessa forma, conseguir, sim, mais visibilidade. E aí comecei a postar. Até eu ia fazer uma brincadeira, eu falei pro Leno, amor, meu marido, quem não sabe, né, o Leno é meu marido. Falei, amor, olha só, vou fazer um vídeo daqui a pouco entrando no estúdio, aí você me filma, que eu vou postar, né? Com a frasezinha de, um dia você tá numa live com 3 pessoas e no outro tá fazendo podcast internacional. Porque sim, as primeiras lives eram 2 pessoas, 3 pessoas, assim, sabe? E o mais bonito é que mesmo sendo poucas, aparentemente, eu permaneci fazendo. E eu acho que esse é o grande ponto de muitas pessoas que não chegam lá, porque elas desistem antes de alcançar o resultado extraordinário, sendo que elas não entendem que alcançar o resultado existe uma jornada, e essa jornada é passinho por passinho, é pequenininho mesmo. Então fiz a primeira live 2 pessoas, a segunda live 4 pessoas, e assim fui indo. E aí sempre muito disposta. Acho que esse é um grande segredo do meu sucesso, então sempre muito disposta a servir, então ser útil, sabe? Aquela coisa de eu tenho que ser útil para as pessoas, se eu for útil elas vão me escutar. Então eu entrava em live e tentava trazer algum conteúdo, alguma sacada, alguma coisa que seja boa, e elas, as minhas leoas, começaram a escutar, principalmente fazer o que eu estava dizendo para fazer, e dessa forma foi se criando a minha comunidade. Então uma foi falando para outra, comecei a fazer os lançamentos, a abertura de turma, e tudo foi tomando essa proporção gigantesca que é hoje, sabe? Então, tive o desconforto, passei pelo desconforto, tá? De começar pequenininha e mesmo me sentindo pequenininha naquela época, eu permaneci. É por isso que cheguei até aqui.
E até mesmo esse papel do desconforto, que eu olho muitas mulheres que às vezes ficam nessa procrastinação, é o fazer o que tem que ser feito. Você fala muito isso, e quando as mulheres procuram, eu quero muito um palco, Gisele, o que eu faço? Eu sempre falo dessa questão, o que você tem feito hoje? E como você disse, começou com duas e hoje você tem dezenas, milhares de pessoas. Mas, quando vem o primeiro desafio, o que a maioria faz? Não se torna uma leoa. Não se torna. Se esconde. Gatinha. É isso que eu ia falar, vira uma gatinha. Gatinha. Inclusive, eu lembro do meu primeiro convite pra minha primeira palestra. Você falou, né, de que elas vão se escondendo, elas não fazem o que precisa ser feito para realmente ser uma mulher palestrante de sucesso. E eu lembro que eu fazia apenas lives, né, como eu acabei de comentar. E aí, do nada, surgiu um moço lá no meu Instagram, que é o Anderson Luiz, inclusive tenho um carinho gigantesco por ele, porque foi ele que me deu o primeiro palco. Olha. E ele nem sabia, que eu nem sabia falar no palco. Foi um caos. Ele falou, oi, tudo bem? Assisti uma live tua aqui sem querer. Você topa vir aqui dar uma palestra num evento meu? E eu, como é que eu vou sair agora num palco? Eu só até faço live na minha casa, no meu quadradinho. E aí, ali é que eu decidi que, porra, você gatinho ou você leoa? Eu falei, claro, topo, por que não, né? Tô pronta, apavorada. Assim, eu tremendo, falei, Deus, o que eu tô fazendo? Eu lembro que inclusive, quando eu lembro, chegou a suar minha mão, porque eu lembro da sensação de, meu Deus, aí, e se eu passar vergonha? E se travar? E se gaguejar? E aí fui. Lembro que eu peguei o voo pra Curitiba, cheguei, de Deus, eu subi naquele palco, gelou tudo. E me mantive, sabe? Gelou e eu falei, não, mas é pra isso que eu vim. E aí tirei o foco do meu nervosismo e olhei pra galera e comecei a rir. Falei, galera, esse aqui é meu primeiro evento. Esse é meu primeiro palco, me desculpa se eu gaguejar. Comecei me desculpando e a galera, não, leoa. E aí fluiu, sabe? Então foi extremamente desconfortável, foi amadora a minha apresentação, foi tudo muito iniciante. Mas eu aceitei passar por esse processo que, de certa forma, até foi um pouco vergonhoso, lembrando hoje, né? Foi um pouco vergonhoso, mas foi o pontapé que me trouxe até aqui. Hoje você vê, né? Eu fazendo eventos aí para muitas mulheres e é uma delícia subir sempre no palco. Só que para hoje eu sentir e dominar um palco, eu precisei primeiro ser iniciante. Então, quando eu tive a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes, bem leoa, com garras e dentes. E nem olhei pra trás, só peitei. E até essa questão de peitar e de não olhar pra trás é onde as pessoas deixam de lado as oportunidades. Você fala bastante sobre isso, sobre esse fortalecimento da mulher todos os dias, de fazer o que tem que ser feito, você ensina o caminho, mas sem perder as oportunidades. Não, e assim, vão surgir muitas, né? Em quantidade de oportunidades que já não surgiram na vida delas, que estão nos assistindo, e elas acham que, não, mas eu não tô pronta ainda para essa oportunidade. Eu também não tava. Eu acredito, inclusive, de que ninguém tá pronto. Eu ainda não tô pronta, você não tá. A gente não tá, a gente nunca vai ficar pronto. Inclusive, isso é uma arrogância gigantesca, porque a gente sempre tem algo para aprender, algo para melhorar. Então, essa é a grande beleza e foi algo que eu aprendi, que é você ir se preparando no caminho, né? Se permitir, inclusive, errar e aprender e subir num palco e gaguejar e no próximo já não gagueja mais. Então você vai criando essa autoconfiança conforme vai se expondo às oportunidades, que é uma coisa que eu fiz e eu faço muito até hoje. Tanto que nós estávamos conversando aqui, não sei se já posso dar spoiler, né? De o primeiro evento international. Primeiro evento internacional, então, na minha comunidade, e um frio na barriga gigantesco, né, Gi? Porque é a primeira vez, é tudo muito novo, não conheço o público, mas sabe aquela coisa de eu quero fazer, eu quero expandir, eu quero crescer, e eu quero passar por esse desconforto para depois ser muito confortável para mim fazer outros vários eventos internacionais? Sim. Então, para tudo tem a primeira vez. E como você falou, a gente nunca, se a gente se coloca na posição de estar sempre pronto, a gente está pronto para falar o sim, mas não significa que está 100% preparado. Não. E muitas vezes as pessoas que são falando de mulheres, mais ainda, as mulheres querem ser muito perfeccionistas. Ou então a questão da síndrome da impostora. Eu nunca tô pronta, só vou fazer quando eu tiver com o cabelo tal, só vou fazer quando eu tiver com o celular tal, só vou fazer uma live, só vou abrir uma live quando, eu só vou... É assim ou não é? Você deve escutar muito isso também. Muito. E tem uma coisa que eu falo para as minhas leoas, é que todo dia é segunda-feira.
todo de, que eu vou treinar na segunda, que eu vou fazer a live na segunda. Porque a segunda é o dia da revolução, né? Todo mundo vai fazer uma coisa na segunda-feira. Depois do carnaval, Depois então? do carnaval, Começo, só depois do carnaval. Não, essa palhaçada mulher, eu já comecei em novembro, em 2026 já tô, desde novembro já comecei o ano. Então, essa postura, inclusive, essa mudança de mentalidade, tá? Esse drive novo, né? Ele precisa existir, essa mulher entender que a vida é agora, que as coisas estão acontecendo agora, que talvez segunda-feira pode nem chegar, infelizmente, ou as oportunidades podem vir a mudar. Então ela tem que agarrar quando aparece, não importa se seja num domingo 10 horas da noite. Você vai lá e faz a live, pega a oportunidade, agarra, fecha o contrato, compra a passagem. Eu sou assim. Foi assim que eu cheguei até aqui, inclusive. É isso que vai te trazendo cada vez mais longe, porque você estava falando das lives, mas dos eventos presenciais também. Foi iniciando aos poucos e hoje você lota teatros. Incrível. E eu quero agradecer, já tive a oportunidade de estar no seu palco e é lotar teatro mesmo, e as mulheres ali querendo aprender. E não é um evento só superficial, ele traz muito conteúdo. Muito profundo, inclusive essa é a espinha dorsal dos eventos, né? Já participei de muitos. Já fui palestrante em vários também, todos muito incríveis, mas percebi que tinha alguns que eu não gostava tanto devido a ser mais raso, sabe? Aí eu falei, não, quando eu for criar o meu evento, eu quero trazer profundidade. Foi por isso, inclusive, que eu te convidei. Eu falei, cara, especialista em networking, em comunicação, a Gisele é muito incrível. Minhas leoas precisam conhecer profissionais como ela. Por isso que eu sempre seleciono bons profissionais para realmente agregar para a comunidade. E aquilo que você falou também em relação a começar os eventos, né? Gi, hoje a gente vai fazer, esse ano de 2026, nós vamos fazer um evento em São Paulo para mais de 1.500 mulheres lá no teatro, você viu. Inclusive, quero você comigo de novo. Já se prepare, as meninas amaram você, foi incrível. E só que antes de chegar nesse nível, de fechar um teatro, aquela coisa toda, é aquilo que eu falei para você, entendi que tinha um processo e eu precisava aceitar ser iniciante. Então, meu primeiro evento foi para... Ainda assim foi grande, né? Foi para 200 pessoas. E teve tantos erros no meu primeiro evento, sabe? Coisas bobas que hoje eu olho e falo, Deus o livre errar isso aqui, né? Então, aquilo que a gente falou sobre você ir melhorando, desenvolvendo experiência. Hoje eu sei o que funciona, o que não funciona. Então, acho que essa é a beleza do processo, né? Mesmo quando a gente erra, a gente ganha, a gente aprende. Eu aprendi muito. Então, nada melhor do que o próprio repertório, né? E a cada ano ir evoluindo, ao mesmo tempo, como você falou. Você foi fazendo ano a ano e hoje atingir 1.500 mulheres no evento presencial. Não é para qualquer um, porque online, a energia que se coloca também para ter 1.500 pessoas online, mas está cada uma na sua residência, tá tudo bem. Agora, no presencial, tirar de casa dias. Só uma leoa mesmo. Mas na base da porrada, né? Mas assim, quando eu falo na base da porrada, chacoalha essa mulherada, sabe? Eu não sou a mentora que vai passar a mão na cabeça. Inclusive, eu não acredito nisso, porque eu não cresci com ninguém passando a mão na minha cabeça. Então, eu falo o que precisa ser dito, elas ouvem, às vezes ficam com raivas, raivosas, mas depois entendem que, porra, é pro meu bem. Então, eu acho que muitas, elas saem de casa já esperando isso. Eu preciso de um chacoalhão, eu preciso que a Andressa me mostre coisas que eu não estou enxergando. Então, até o meu nome foi construído em cima disso, né? Por isso da leoa, firme, direta, objetiva, sem enrolação, sem mimimi, com fome de vida. Então, elas vêm já procurando isso. Então, acaba se tornando mais fácil devido a essa cultura que foi implementada no Leo Experience, desse chacoalhão, sabe? É o start para começar o ano. E tem algo que é importante a gente falar, porque para conseguir estar no palco, para conseguir fazer a gestão de tantas alunas, dezenas de alunas, tem que ter tempo, e muitas falam assim, eu não tenho tempo. Agora, uma leoa com 3 filhos, um deles bebê, dá conta. Como que as pessoas falam assim, leoa, como que você consegue equilibrar tantos pratinhos? Cara, como que eu consigo equilibrar, tá? Primeiro que eu não acredito em equilíbrio, tá? Eu acho que esse é um ponto. Porque quando eu tô aqui focado com os meus filhos, automaticamente a minha empresa ela não tá performando tão bem. Só que a grande sacada deixei funcionando, tá? Entrando no faturamento, tá lá os coordenadores, tá funcionando. Então eu posso sair um pouco da operação para poder aproveitar com os meus filhos. E aí,
quando eu decido voltar com tudo para a empresa, automaticamente eu não fico tão presente com os meus filhos, né? Durante a semana, final de semana não. Sábado e domingo lá sagrado, só sendo mãe. Agora durante a semana divido realmente o meu tempo. Então eu não acredito que sempre vai estar equilibrado, né? Então eu tenho que entender que e além de tudo isso, de tentar achar esse equilíbrio que ele não existe, entendendo que uma vai faltar, um lado vai faltar, o outro vai faltar, e eu equilibrar de certa forma, ainda tem a Andressa, né, Gi? Então, uma coisa que eu aprendi para poder ter os resultados que eu tenho, ter uma empresa funcionando bem, ter os meus filhos que me amam, um casamento próspero, talvez soe até ruim, mas eu sou a prioridade. Sabe? De tudo, eu sou a prioridade. Porque quando eu me deixei de lado, quando eu me coloquei em quarto lugar, eu me despedacei. Então eu fiquei doente emocionalmente, doente fisicamente, estressada, cansada, não conseguia me relacionar com meu marido, meus filhos, eu não conseguia brincar, a empresa ia mal. Eu falei, chega, deixa agora eu me doar um pouco pra mim. Então eu comecei a me cuidar. Tá? Então hoje lá eu vou lá e faço minha meditação de manhã, aí eu vou lá e faço um pilates, eu vou lá e faço umas coisinhas que antes eu não fazia. Então acho que esse autocuidado também, esse amor próprio que eu aprendi a cultivar, hoje faz com que eu tenha força pra dar conta de tudo, porque isso aqui realmente é dar conta de tudo. Tanto que eu falei pra você, né? Viajei pros Estados Unidos sem babá. Sem babá. Com 3 crianças e eu tô aqui gravando podcast, o marido tá ali no carro com as crianças, então a gente vai dando jeito, né? Aquilo que é importante a gente faz encaixar. Então, sim, eu amo ser mãe, eu amo meu trabalho, eu amo a comunidade, então eu tenho que dar um jeito, e eu me amo. Amo meu marido, então tem que dar um jeito de encaixar as pecinhas, e vai encaixando, cara. Não precisa ser sofrido, né, Gi? Dá pra desfrutar no caminho. Dá pra... Muito, né? Aproveitando com as crianças, já pausei, vai ali, amor, tomar um café que eu vou ali fazer um podcast. E aí, quando eu tô em casa também, né? Um exemplo, fazendo uma mentoria, um evento, trago as crianças pro intervalo. Então, eu acho que também isso é uma grande sacada, né? Não precisa ser sofrido cada coisa no seu lugar. Dá pra fazer um bem bolado de tudo, coloca as crianças pra correr enquanto tá gravando. E é a vida da mãe empreendedora, né? E consegue fazer. E faz, não deixo nada pendente. A gente resolve tudo. É verdade. E eu vou fazer essa pergunta porque essa gravação vai ficar, e melhor do que isso, daqui uns anos olhar e falar assim, como que isso aconteceu? Como que a Leoa tá se sentindo aqui na América? Primeira vez na América, primeira gravação de podcast, como que você tá se sentindo? Eu tô me sentindo um luxo, né, gente? Incrível, eu queria muito, eu falei isso pra você no último evento, né? Que nós tínhamos programado pra fazer um evento internacional em Portugal e não aconteceu. E sabe quando você sente no seu coração que não é? Eu falei, cara, não é. E quando você me deu aquela estátua da Liberdade no último evento, eu peguei e falei, nó, é lá. Não sei, é lá. E aí a gente comprou as passagens, agora veio pra cá e é um outro mundo, é um outro universo. Eu tô completamente apaixonada. Falei já pro marido, né, pra gente ver casa pra comprar aqui. Porque me vejo muito aqui, fazendo muitos projetos, muitos eventos e expandindo cada vez mais para essa comunidade, não somente de brasileiros, mas também dos americanos aqui, trazendo cada vez mais capacitação através do empreendedorismo. Então, quero cada vez mais trazer a Leoa para cá também, não apenas no Brasil, mas também em outros países, né? Sendo honesta. E falando da Leoa Internacional, a Leoa já é best-seller numa empresa internacional que é a Amazon. A gente vai falar sobre o livro que a Leoa lançou agora no ano de 2025, Ative a Mulher Forte, Bem-Sucedida e Indomável que Existe em Você. Conta pra gente o que tem aqui dentro do livro. Esse livro é um xodó, meu Deus do céu, porque tem muitas coisas que eu não falo abertamente, né, nas redes sociais. E eu falei, cara, esse livro vai ser quase como se fosse um diário. Eu vou realmente revelar, o famoso vou revelar, né? Mas eu vou revelar realmente as 10 maneiras de pensar que me trouxeram até aqui. Então, basicamente, são 10 códigos, cada capítulo é um código, onde eu me aprofundo mais, não apenas nessa visão negócios, mas eu me aprofundo muito na visão vida, sabe? Então, falo muito sobre família, falo muito sobre Deus, falo muito sobre comportamentos, falo muito sobre mentalidade. Então, ele é um bem bolado que faz a mulher ler, ter uma visão geral e falar, cara, acho que eu tenho aqui as ferramentas, uma nova visão de como eu faço para conquistar. Então, acho que foi por isso, inclusive, que bateu o best-seller, né? Porque as mulheres, elas querem muito saber como é que tu pensa. Eu falei, cara, eu vou revelar tudo dentro desse livro.
Então é basicamente sobre isso. E eu tava lá no lançamento, as mulheres correndo fazer a fila para autógrafos. Esse também é um momento especial. Quando a leoa olha e fala assim, uau, deixei o meu legado, estou deixando o meu legado através de um livro que as pessoas podem levar um pouco da sua história para casa delas. E eu já quero lançar outro e você vai lançar, né? Comigo, Vamos maravilhosa. lá, Já quero um completamente focado em venda, né? Então, vender como uma leoa. Até porque a leoa só chegou até aqui porque sabe vender também. Agora trazendo para esse viés comercial, né? Viés negócio. Tem toda essa parte de mentalidade, de postura diante da vida, mas também tem muita estratégia por trás. Então, a gente não pode deixar de falar disso. E o que realmente me trouxe essa vida próspera foi aprender a vender, foi aprender a me promover, falar bem do meu trabalho, né? Do meu produto, do meu serviço, que inclusive muitas mulheres são maravilhosas e não sabem fazer isso. Não sabem se vender, então falar bem de si mesmas. Então eu quero ensinar essas mulheres também nesse outro livro. E até falando do papel de vendas que você faz tão bem e consegue vender quem você é, a gente fala muito, ainda mais aqui nos Estados Unidos, você vai escutar bastante, as pessoas que fazem de conta que são algo que não são. E quando a gente fala disso, é você falar que sabe fazer e é Na como prova. assim, ó, olha, eu vou fazer, mas eu vou provar. Isso você faz sempre, porque as pessoas conseguem ver que você não é a leoa da internet, você é a leoa dos bastidores. E eu já acompanhei os seus bastidores e falo, caramba, é ela que vai lá e faz e executa. Ela escuta algo, ela vai lá e executa, por isso que tem esse diferencial. E que as pessoas, às vezes, ficam só assistindo na internet alguém que só tá falando que dá para fazer, mas não é a pessoa que faz. Eu sempre falo para você buscar profundidade, conhecer a história e principalmente os resultados. Infelizmente na internet a gente sabe, né? A gente tá na internet, é muita gente, o termo lá do sul, né? Falcatrua, é muita gente querendo dar golpe, enrolar e pessoas que se vendem muito bem a aparência, mas quando você vai conversar a nível de profundidade, de repertório, de história, são muito vazias, são muito rasas. Então eu sempre tento expor cada vez mais que eu faço e como eu faço. Sim. Porque eu acho que é isso que é mais importante que as pessoas compram. Como que a Andressa faz? Eu não só falo, eu faço. Uma coisa é eu falar que eu fiz, outra coisa é eu provar que eu fiz. E eu sou a mulher da prova. Literalmente sou a mulher da prova. Acho que é por isso de tanto resultado. Também credibilidade, né, Gi, que é importante. Porque as pessoas investem, mas elas investem sabendo que elas vão ter o resultado. Tem E você profundidade. entrega placas de faturamento para muitas mulheres, porque realmente elas vêm tendo esse resultado. E assim, as placas de faturamento, tá, Gi? Vale lembrar que são tantas mulheres tendo resultado porque eu ensino beabá. Aquilo que é o básico, sendo bem honesta, né? A base do que toda mulher precisa para ter resultado em empreendendo. Então, toda essa parte de estruturação, pilar de comunicação, a mulher aprender a falar bem. Então, ela aprende vendas, ela aprende a falar bem, ela aprende a gerir um negócio. Não tem como não fazer dinheiro. Ela vira uma máquina, uma leoa, entendeu? Só que muitas, e a gente tem que ir rompendo essa barreira, né? Ainda ficam, não, mas será que é verdade? Será que não é? Então, eu inclusive, desafio a pessoa a investir e aplicar e não ter resultado, sabe? Eu faço, e essas são as minhas garantias, inclusive em lançamento. Se você comprar, aplicar, não ter resultado, eu devolvo o triplo do teu investimento, porque é impossível, sabe? É aquilo que todo mundo, inclusive, deveria ter aprendido na adolescência, na escola e não aprendeu, sabe? Então, o mínimo de negócio, o mínimo de inteligência financeira, o mínimo não é ensinado. Então, essas mulheres, elas vão pro mercado muito perdidas, fazem diversas graduações. Eu tenho muitas leoas com diversas graduações e não fazem dinheiro, eu fico louca. Tem um monte de quadro de certificados na parede. Eu fico assim, e aí eu falo, e o dinheiro? Não sei como é que eu me vendo, como é que eu vendo isso, porque ela aprendeu a profissão, mas ela não aprendeu a empreender com a profissão, e aí que eu entro. E aí que ela entende um método e consegue e consegue aplicar. Muito prático, inclusive, né? Eu sou muito direto, objetivo, é sempre muito prático. Quero agradecer a sua presença aqui. A gente poderia ficar a tarde inteira conversando, mas você reservar a sua agenda aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, para vir gravar com a gente. É uma alegria muito grande. Parabéns pelo lançamento do seu livro, parabéns por essa missão e que venham muitas missões internacionais. Amém, você comigo. Você aqui.
Bora, vamos juntas. Ah. Deus abençoe. Quero que você deixe um recado especial para as mulheres, para as leoas. Para as mulheres palestrantes, as leoas palestrantes também. Quero que vocês tenham a coragem de ser iniciante, de começar algo mesmo com aquele frio na barriga, porque vale a pena. Inclusive, é o processo que vai desenvolver você, é o processo que vai trazer experiência para você. Então, tenha um pouquinho de ousadia para começar, que depois as coisas elas realmente vão acontecer. Isso aí, muito bom. Sucesso para você no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Amém, Gi. Muito obrigado. E a vocês todos, acompanhem a Andressa nas redes sociais, aqui o Mulher Palestrante, e a gente vai para o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.